e se fonte che se blovei e tu che te so Dionísio se pefou cante se flanecados e se come viris ameiros e se cato que se flametu. Evoé, humanidade! Evoé! Sejam todos muito bem-vindos a esta viagem através do tempo. Eu sou Dionísio e serei o vosso condutor nesta viagem. Uma viagem de muitos amores, ai, de muitos sabores e de muitos dissabores. Iremos a um lugar onde o tempo sempre pareceu mais lento do que o seu poderio de mudanças. Afinal de contas, o lugar que sempre foi uma válvula de escape, sempre foi uma necessidade de todos, acaba sendo sempre atual. Um lugar onde a humanidade se aconchega, na verdade se aglomera mesmo, né, filha? Se aglomera para beber, para dançar, para cantar, para flertar, deixando trazer à tona todos os seus impulsos, os seus receios, os seus medos e a sua ira enrustida, os seus pecados e, consequentemente, é claro, os seus muitos ai, eu não tive culpa. Eu não tive intenção de fazer isso com meu vizinho. Ai, eu sou um cidadão de bem. Os seus muitos arrependimentos. Um lugar para a prática desenfreada dos seus impulsos, seguido pelo remorso da prática de seus excessos. Mas um lugar também de muita alegria, viu, filha? Oh, sim, independentemente da sua religião, da sua classe social, da sua situação financeira, sua situação amorosa. Um lugar onde todos são únicos, seres humanos, no interminável movimento da implacável roda da fortuna da vida. Merda! Ih, senti uma cara de espanto aí. Não estava esperando um palavrão logo no começo do espetáculo. Mas isso não é palavrão não, bebê, não. Isso é o que os atores desejam antes do espetáculo começar. Então, para tirar qualquer espécie de mal-entendido, vamos combinar uma coisinha? Vamos? Vou bater novamente o meu cajado e vocês, em alto e bom som, gritem todos comigo: merda! Tá bom? Combinado? Tá muito fraquinho esse negócio. Combinado? Aê! Muito bem! Sejam todos bem-vindos à taberna!
Quer dar uma dorzinha aqui? Ai, essa pandemia deixou a gente meio sem fôlego. Seja silencioso, ó conto da noite, porque a canção cresce meu peito. Gente, vocês estão ouvindo? Não estão ouvindo, não? É o amor mais seguro que me deixa. Gente, eu estou desabrochando. Eu estou me queimando de amor. Eu estou me queimando de amor. Ah, quer saber? Eu não vou ficar tímido coisa nenhuma. Eu vou contar. E ó, que todo mundo me ouça, hein? Eu estou me queimando de amor por uma jovem garota. Pronto, falei. Um novo amor me tortura. Ai de mim, um novo amor me mata. Eu tô apaixonado. Damas, levantem a mão assim pra mim. Acho que agora é hora de uma lástima, não é? Ai de mim que sofra, não. Todo mundo assim, fala comigo. Ai de mim que sofra, não. Rapazes, eu sei que vocês vieram também. Rapazinhos, faz com a mão assim. Aê! Agora eu acho que é hora de serem um pouco desinibidas, não é? Mas eu não vou ensinar o que vocês fazem com ela, não, porque é feio. Ah, você já sabe o que tem que fazer. Agora é hora de serem mais desinibidas, não é? Eu, por minha parte, ficarei só aqui, ó. Desabrochando. Vamos, casais! Venham com amor. Eu tô apaixonado, hein? Venham, casais, venham com amor. Venham, vamos, não sejam tímidos. Venham, suas lindas. Venham, seus lindos. Venham, seus razoáveis. Ai, vamos. Ai, não sejam tímidos, hein? Façam-me favor. Eu estou morrendo de amor por vocês. Eu estou desabrochando totalmente. Vamos, tragam o amor latejante impresso em vossas almas. Mas ó, que fique bem claro, e quem avisa amigo é para vocês também, viu? Só o tempo lhes dirá se serão ou não correspondidos. Tempus est
Oh, totus floreo, iam amore virginali totus ardeo, novus amores tubereo, novus amores tubereo. Amor perfetto, amor solito, quel forcatero, segno il tuo impero, il forcatero, segno il tuo impero. Amor consente, amor concesse, fino a sempre, pura sorprese, e la crudele, e ti sfaccia mai, amor vendetta, amor saeta, magari fianchi e dagli amanti, guarda che il cielo e l'altra in velo. Quel corso fermo, langue e sospira, quel viso acerbo, pietà ti ispira, attiso i fiumi, quel crudi lumi, pur per sapore, pianto d'amore, pur per sapore, pianto d'amore.
Muito bem. Vocês estão confortáveis aí, não é? Tá chovendo lá fora, um pouco frio. Mas aqui dentro tá pegando fogo, não tá? Agora, por favor, Toro, me dê uma luz que eu quero ver todo mundo. Porque chegou aquele momento que quem vem no teatro, gente, tem um pouco de medo. Você já imagina o que vai acontecer? Não vai imaginar, não? Vai ser legal, eu prometo. Só um minutinho. Mas eu quero fazer uma coisinha legal com vocês. Eu vou descer na plateia. Por favor, deixa eu ver quem veio. Olá, boa noite. Boa noite. Pois é, em vez de trovão, né? Melhor. Tudo bem? Boa noite. Estão gostando de me ver ferrar por amor? Ai, meu Deus. Pena que não vai ser a última vez, né? Sempre digo, é a primeira, a segunda, a terceira. Até um Deus, com um D minúsculo como eu, temos que sofrer desse jeito. Pois é. Vamos jogar a batatinha frita, 1, 2, 3. Todo mundo sabe? Vou subir daqui a pouquinho, a gente faz. Oi! Conheço algumas pessoas. E já vou avisando que eu vou sentar no colo. Sim! Não vou, gente, é pandemia, né? Estamos mantendo distanciamento, é isso? Porque afinal de contas até eu tenho que me cuidar, afinal de contas, não é? Pandemia existe também lá no Olimpo. Tudo bem? São amigas da mesma família? Há muito tempo, desde que nasceu? Nossa, maravilha, mais ainda, né? Alguém quer ver a sorte hoje? Tem um tarozinho na mão. Alguém quer ver? Você! Por favor, então. Já dá uma baralhadinha, né? Porque afinal de contas, o Brasil não tá fácil, né, gente? Então a gente tem cuidado individual também. Tira uma carta, por favor. Mas não pode olhar. Vamos lá. Todo mundo com a mão assim, vai lá, faz aí uma vibração, por favor, né, gente? Vamos ver. Isso, puxa. Tá. Mas não mostra. Vamos lá, vamos ver quem vai cruzar com a sorte dela. Como é que é o seu nome? Olha, Isildinha. Somos íntimos, hein? Que já deu o nome do diminutivo. Quer tirar também? Então, para você. Vai. Vamos lá. Ai, vibração, gente. Manda vibração. Isso, não mostra ainda não. Pelo amor de Deus. Deixa eu dar pro outro lado também, porque afinal de contas... Você quer também? Então, vamos lá. Vai. Isso. Vocês sabem que a gente está enrolando porque o povo lá atrás tem que trocar de roupa, né, gente? Então é isso. Ai, que bom, aglomeração, hein? Não tô de máscara, mas tô vacinado, pelo amor de Deus. Alguém quer atirar? Sorte, quem quer desse lado? Não quer? Acho que é bom não saber o que vai. Traz lá, casou, já. Ih, tá enrolando, não tá? Quanto tempo? 8 anos enrolando, gente. Churaconuco! Tira uma sorte também, por favor! Depois eu conto pra vocês quem é a mulher. Aqui também, a última. Vamos ver. Isso. Aí tirou? Maravilha. Só mais uma, quem vai aqui atrás? Isso, aí também. Vamos lá. Uma pra você, faz de conta que eu tirei. Você tirou, hein? Vamos lá, eu quero que todo mundo... Aí, não mostra ainda, gente. Aí também no fundo. Tudo bem. Aí foi, hein? Agora todo mundo sempre a carta. E agora eu vou falar batatinha frita, 1, 2, 3, eu quero todo mundo em pé. Batatinha frita, 1, 2, 3, ninguém levantou. Todo mundo eliminado. Só ela! Você levantou. Ela foi a única que não foi eliminada, gente. Vamos lá, quem tá com a carta, por favor, agora. Vou subir aqui, não é? Por favor, mostre a carta pra mim. A morte, a temperança, eu acho que é isso ou a força? Talvez seja isso, eu tô sem óculos, eu acho que é a força, hein? Passa lá. Ai, meu Deus, é a temperança, eu acho, por aí. Ai, meu Deus, isso. A estrela esperança, pelo menos. Eu acho que no final da história, então, eu vou ficar com a mocinha. Ai, pronto. Pois é, exato. Muito bem. Mas agora eu peço, por favor, que guardem essa carta como se eu fosse a vida de vocês, hein? No final do espetáculo a gente conversa. Vocês já pararam para pensar, gente, que quando todos nós estamos numa taberna, assim como essa que estamos agora, coisas interessantes acontecem. Alguns jogam, outros bebem. Alguns outros, quando chegam, se comportam assim meio discretamente, já viu? Quando chega... Boa tarde. Como é que vai? Sou um cidadão de bem. Tenho família.
Mas depois. Depois, a indiscrição toma de conta, né, filha? Primeiro, por conta do vinho, bebem todos os libertinos. Aí depois, bebem de novo, mais uma vez, logo em seguida, agora por conta do quê? Dos prisioneiros. Depois, bebem 3 vezes por todos os vivos, 4 vezes por todos os cristãos, 5 vezes pelos fiéis mortos, 6 vezes pelas irmãs vaidosas, 7 vezes pelos soldados da floresta, 8 vezes pelos irmãos perversos, 9 vezes pelos monges dispersos, 10 vezes por todos os viajantes, 11 vezes por todos os penitentes, 12 vezes por todos os discordantes, 13 vezes pelos todos os navegantes, enfim. Seja pelo Papa, meu bem, ou seja pelo Rei, bebem todos sem medida. Eita, au, au. Eu tava brincando, Papa Francisco.
desnudo de los más lujosos. Milagres hermosos, vas por nos Santa María y maravilloso. Milagres hermosos, por nos Santa María y maravilloso. A quem mais amado, a todo coitado, e tu verdadeiro, e tu libertado, e depois de todos nos conquistava, desses mais astrosos. Milagres hermosos, vas por nos Santa María y maravilloso. Milagres hermosos, por nos Santa María y maravilloso. Esta veo na terra que chaman berria, tu nome coitado aqui no pé ardia, e nessa igreja tua jazia, e tu cruz cuitosos. Milagres hermosos, vas por nos Santa María y maravilloso. Milagres hermosos, vas por nos Santa María y maravilloso. Mas por nos Santa María, bem maravilhoso. Milagres hermosos, vas por nos Santa María y maravilloso. Milagres hermosos, vas por nos Santa María y maravilloso. E dizem a Virgem, tu que és escudo, sempre nos coitados serás que acorrudo. Seja feiticeiro, serei o mais tenhudo de los mais luxosos. Milagres hermosos, vas por nos Santa María y maravilloso. Milagres hermosos, vas por nos Santa María y maravilloso. A quem mais amado, a quem todo cuidado, e tu verdadeiro, e tu libertado, e depois de todos nos conquistava, desses mais astrosos. Milagres hermosos, vas por nos Santa María y maravilloso. Milagres hermosos, vas por nos Santa María y maravilloso. Esta veo na terra que chaman berria, tu nome coitado a quem não pé ardia, e nessa igreja tua jazia, e tu cruz feitosos. Milagres hermosos, vas por nos Santa María y maravilloso. Milagres hermosos, vas por nos Santa María y maravilloso. Segurem as cartas aí, porque no final a gente tem que conversar, não se esqueça. Viu? As cartas estão lá. E as cartas não mentem jamais. Ou sim, né? Vai saber. Senhoras e senhores, moças e rapazes, agora é hora de deixar as vossas faces vermelhinhas, ruborizadinhas. Calma que eu não vou tirar a roupa, tá muito frio. Bom, vamos, olhem para mim. Tchananã, tchanã. Vai, gente, olha pra mim. Tchananã, tchanã. Oh, gostei! Mas só foi um só, não valeu. Moças e rapazes, olhem para mim agora, porque eu serei o responsável por promover-lhes o ritual da magia. Alguém lembra aí? Que era? Lembrou? Vai, faz o novinho não. Tô brincando, gente. Ai, vamos, olhem para ela. São bruxas do bem que vão entrar, bebê. Um pouco vaidosas, é verdade, porque afinal de contas vivem só na frente do espelho o dia inteiro, sabe? Se assim, se olhando. Coisas que vocês nunca fazem, né, seres humanos? Vocês só ficam reclamando o dia todo. Coisa chata. O que vós pensais? Vocês são mulheres dignas de amor que vão entrar? Não sei. Será? Vou perguntar. Eita. São mulheres simples, mas cheias de muita perspicácia, de muita intuição. Salve ao mundo repleto de magia e de encantos. Ai, 31 de outubro. Eu serei o responsável por apresentá-las. Oh, respeitável damas da magia. Vamos entrar, olhem para elas. Vamos. Venham, bruxas.
Trouxas, venham! Olha, nada como a vaidade, não é verdade, para deixar vir à tona outras coisas mais importantes, não é? Avancem, olha que linda! Muita magia! Opa, tô sentindo! Vamos! Ai, vamos! Olhem para elas, deixem-nas vos agraciar. Porque afinal de contas eu tenho que dizer uma coisa aqui. Se todo mundo resolvesse cuidar de vossas vidas e olhasse um pouquinho para dentro de nós mesmos e não para a vida dos outros, a vida seria muito melhor, não é verdade? Desculpa aí. Meninas, agora é com vocês, hein? Quero muito fogo nas mãos. Avancem. Vamos.
Índia. Ai, 1300, 1400, 1200, 1100 depois de Cristo. Ai, época boa. Com vocês agora, mais uma atração na nossa taverna. Um espetáculo internacional, che boludo. Ei, que sim, te lo inizio. Um espetáculo. Gira! Aplausos, por favor. Ei! que eu dou é um ar que me vai. Barriga não atrapalhe. Por favor. Bebe a senhora, bebe o senhor, bebe o soldado, bebe o clérigo, bebe ele, bebe ela, bebe o ativo, bebe o preguiçoso, bebe o branco, bebe o negro, bebe o estabelecido, bebe o vagabundo, bebe o exilado e o desconhecido, bebe o pobre, bebe o doente, bebe o menino, bebe o velho, bebe a irmã, bebe o irmão, bebe o chefe e o diácono, bebe um monte de gente, né?
Bebe 1, bebem 2, bebem 100, bebem 1000, enfim. Pouco duram 600 moedas, se imoderadamente todos bebem sem limites. Embora bebam com a mente alegre. Pois é, filha. Assim é como a gente nos julga. Que sejam confundidos todos aqueles que nos caluniam, que vocês fazem a mesma coisinha, tá? Escondido. E que seus nomes não sejam escritos como dos justos. Venga, chicas, vamos. ¡Hey! ¡Ole! Vamos, chicas. Recalquemos el pellejo, que costumbre este consejo, que todos hoy nos salvemos, que mañana ayunaremos. Hoy comamos y bebamos Y cantemos y orquemos, que mañana ayunaremos. ¡Hey! ¡Hey! Llévaselo, por favor. Ay, ay, vamos. Ay, ay, ya. Vale, fía.
Peço, por favor, que todo mundo que tiver com a carta, levanta assim, bem alto. Luz da plateia, por favor, seu pó. Cartas arriba! Sim. Bem. Ih, deu ruim pra mim, né? Mas pior pra ela. Ai, filha, tá doendo, não tá? Ai, tá vendo? Não, vamos fazer o seguinte. Vamos, a gente tá numa taberna, né? Vamos tomar uns negócios pra... né? Recarreguemos el pellejo se alicio. Vamos já! Tá aberto isso aqui? Tem alguém aqui? Não tem! Garçom! Acho que cerveja não vai ter, porque nessa época não existia. Acho que não. Bom, você vai querer tomar o que, filha? Diga aí. Um rabo de galo. Um rabo de galo. Acho que não vai estar tendo. Não, eu mesmo vou preparar uma bebida bem especial para você. Você nunca tomou nada igual. Pega aí seu copo. Um pouquinho disso aqui. Um pouquinho disso aqui. Um pouquinho disso aqui. Vai, agora no guti-guti. Vai. Isso. Vamos. Mais um pouquinho. Olha, um pouquinho no mar. Tá se sentindo bem? Não chora. Não vai chorar. Não chora não. Ai, solta a música aí que eu acho que ela quer cantar as tristezas do coração. Ai, não, gente, vamos mudar essa atmosfera. Baixou o negócio aqui ruim. Tô sentindo, hein? Não venci ainda. Ei, vamos lá, vamos. Levanta. Que é isso? Vamos, gente, alegria. Puxica. Vamos. Ei. Vamos. Acabou a pet, acabou. Que é isso?
Serei o símbolo encarnado da vossa dor e do vosso ódio. Pedaços da alma de um possível Deus arremessado para o mundo. Serei a pátria, a saudade de uma pátria destruída. Homens lutam e morrem amando os poderosos, não é? Criam uma falsa ira que lhes é embutida. Ah, com que ódio carnal e estonteante o meu ser de desterrado vos odeia. Homens hipócritas. Humanidade hipócrita! Eu sou o vosso inferno! Que reais homens manipulados pelo poder dos poderosos. Destruam mesmo as alegrias que a vida vos consente. Destruam mesmo os inimigos que nem saber quem são e sequer sabeis o porquê. Depois não adianta se arrependerem pelo ódio de vos deixar serem manipuladas. Não adianta chorar pelas vidas que interrompeu. Não adianta pedir ajuda ao teu Deus, seja ele qual for, para amenizar a tua dor. Ai, por todo saber que ignoras, eu serei a insônia da tua dor e do vosso pensar.
soberba. É ganância o que move a humanidade. Poder, luxo, todos esses valores em gente, nem tudo que reluz é ouro. Mas o mais importante para você é se sentir o quê? O mais poderoso, né? O dono de tudo. Permanecer no topo entre os mais poderosos e ricos do mundo, massageando seu ego inflado e desesperado pelo poder, regado ao mais puro materialismo, não importando qual ou quais estratégias usarás para alcançar este poder, com sintomas patológicos indecifráveis. Trocas a tua felicidade por uma leviandade, desperdiças o amor, ignoras as tuas amizades. Para você o que importa é só o vegetal, não é? Mas lembra-te que a ambição só é louvável quando acompanhada pelo desejo e pela capacidade de fazer feliz também os outros.
Miséria, poder, ela sempre os funde como gelo. Sorte imensa e vazia, tu, roda volúvel, és mar. Vã é a felicidade, sempre dissolúvel. Agora, por brincadeira, o dorso nu, eu entrego a tua perversidade. A sorte agora me é contrária, na saúde e na virtude, agora me é contrária. Daí tira, mantendo-me sempre escravizado. Nesta hora, sem demora, tange a corda vibrante, porque a sorte abate o forte. Chorai todos comigo. Chorai todos comigo. Chorai todos comigo.
αρήτης λέκτρης ή τεκνοφής, άμβρωτε δαίμον, κλήθημα καρφωνής, ειδής δε πύπνεσον αμμουφής, ευνενές ήτων έχων, συνευζόμης τυφήνες. Tus malos